Bom dia, né, pessoal? Bom dia mais uma vez. Nós vamos começar a nossa aula dessa semana, a primeira aula da semana que a gente vai estar tendo aí, depois do feriado tão prolongado, né? A gente começa gravando a nossa aula para nossa segurança, para também proteger vocês que às vezes têm dificuldade de ficar o tempo inteiro na aula, porque tem problema de conexão, então você pode voltar depois e assistir a nossa aula. E é importante assistir, porque toda aula a gente faz uma revisão e entra algo novo. Não é uma aula assim, é só para passar o tempo, só para cumprir cronograma, não. É uma aula, a gente entra com uma revisão. Ainda mais que a gente ficou uma semaninha aí, ó, bem paradinha, né? A gente está desde quinta-feira aí, com recesso, com feriado, e a gente começa a nossa atividade agora. Então, a gente precisa dar um feedback da semana passada, senão a gente fica perdido no nosso contexto do que a gente precisa entender. Semana passada, o que a gente fez muito? Eu fiz uma revisão com vocês de sistema de equação dentro do plano cartesiano, que a gente tem que fazer as tabelinhas, né? Para a gente conseguir fazer o ponto de encontro das duas retas, o ponto de intersecção, não é isso? Lá. Ótimo. Revisamos semana passada. Aí, semana passada, entrei com vocês em um método para resolver sistemas de equação, sem ser plano cartesiano. Qual é o método? O método da substituição. O método da substituição, o que a gente tinha que fazer, lembra? A gente tem todo o sistema de equação, tem duas equações, a primeira e a segunda. Na substituição, como é que a gente faria? Uma das duas equações, eu pego uma das duas, eu faço o quê? Eu vou deixar a letra isolada, eu vou deixar o x isolado do lado esquerdo e vou levar... Isso, Júlia, isola uma letra e leva outra letra para o outro lado. Como é que eu levo? Trocando a operação. Se ela é positiva de um lado, ela vai negativa. Isso. Aí, o que a gente faz? Muito bem, Júlia, sinal que você lembrou direitinho. Depois que eu isolei a incógnita na primeira equação, eu vou pegar esse valor dessa incógnita e jogar na segunda equação. Beleza. Esse é o método da substituição. Por isso que a gente manda anotar. Tudo que a professora fala, a gente faz uma anotação. Até eu pedi Julie para ler para mim o que ela anotou e fiz um acréscimo na anotação da Julie. E o que ela anotou serviu para ficar gravado aqui na nossa conversa. Isso é muito bom. Tudo que a professora fala, às vezes vocês têm uma preguiça de ir lá, né, no canal da escola, rever a nossa aula. Então, anote, registre. E eu tenho a memória boa. Eu lembro tudo que a gente fez no passado, ó. Do que a Julie falou, eu lembro o que eu acrescentei na escrita dela, porque faltou um detalhezinho. E são alguns detalhezinhos na matemática que são importantes. Eu sempre falo com vocês, matemática é algo que a gente vai construindo. Se a gente não fizer bem detalhado, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não consegue atingir o nosso objetivo final, que é achar o resultado que eu estou procurando. E no sistema de equação, a gente tem um objetivo final: descobrir o valor das duas incógnitas. Por que a professora ressaltou e deu até ênfase na voz? Duas incógnitas. Por quê? Eu tenho um aluno que pega um sistema de equação e ele começa a resolver. Poxa, ele achou o valor de x. Ele acha que acabou. Não. Achei o valor da primeira letra, eu tenho que pegar aquele valor, substituir para achar a segunda letra. Senão, eu estou com o meu sistema incompleto. Por quê? Porque sistema de equação, ela tem duas incógnitas, ela tem duas letras, seja ela x e y, a e b, c e d, depende, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a ver problemas que envolvem sistema de equação. Então, hoje, eu já relembrei com vocês, plano cartesiano, relembrei com vocês o método da substituição. Hoje eu vou ensinar outro método, que é o método da adição. Gente, para algum sistema, ele é o método mais fácil. Professora, mais fácil de que o método da substituição? Sim, muito mais fácil. Tem alguns momentos que ele é assim, só de olhar a gente consegue resolver. O que é método da adição? É olhar para o sistema e perceber que eu já consigo juntar. O que é juntar? Juntar os termos da primeira equação, eu vou juntar com os termos da segunda equação. Juntar como? Aquilo que é semelhante.
juntar os termos semelhantes. Mas como é que eu consigo fazer isso? Quando uma das incógnitas forem iguais, porém opostas, que eu vou cortar e vai zerar. Vamos ver? Tudo isso a gente vai ver agora. Vamos prestar atenção? Aí lá na apostila de vocês, eu tinha previsto no planejamento a página 18, só que eu já fiz a página 18 semana passada. A gente está um pouquinho adiantado, porque a nossa aula rendeu. Então, hoje nós vamos ver uma adição, tá? Que está lá na página 20 da sua apostila. Então, lá na página 20 da sua apostila, você vai me acompanhando aqui agora, tudo bem? Vamos tentar ouvir a professora. Se alguém não entender, professora, eu tenho uma pergunta. Nós vamos ligar o microfone e fazer a pergunta para a gente tirar a nossa dúvida. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Até então, nós aprendemos o método da substituição, né? Que a Julie foi lá no bate-papo, agora escreveu. Isola a letra, depois substitui na segunda equação. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Um tipo de sistema como esse aqui, ó. X mais y igual a 8, x menos y igual a 2. O que eu percebo? O y, eu tenho x e x. Eles são iguais. Porém, eles são iguais também no sinal. Mas o meu y, eu tenho y em cima, y embaixo. Não é 2y, é y e y. Porém, eles têm algo interessante. Na equação, primeira equaçãozinha, o meu y é positivo. Na segunda equação, meu y é negativo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma incógnita simétrica. Elas são opostas entre si. É igual, mas tem o sinal trocado. Ela tem o oposto. O que eu vou fazer? Eu vou agora, nesse caso, quando uma das minhas incógnitas for o oposto da outra, quer dizer, elas são iguais o termo, só tem o sinal trocado, eu uso o método da adição, que é o método mais fácil. Como é que eu faço o método da adição? Eu vou bem rápido para vocês entenderem. Pega a apostila de vocês, agora pega um lápis. Vocês vão fazer aqui debaixo do sistema de equação, vocês vão fazer um traço aqui. Igual o traço da adição, faz um traço grandão aí na apostila de vocês. Eu não tenho como aqui riscar, né, na apostila. Mas você tem como. Pega a apostila de vocês, nessa equação que está aí, tipo um sistema de equação. Qual que é o sistema de equação que você tem? Né? Você tem aí esse sistema de equação x mais y, eu vou fazer bem grandão aqui, igual a 8, x menos y igual a 2. Você tem esse sistema aí. Visualizou? Você vai pegar e fazer um traço assim. Vai montar como se fosse uma conta de mais, uma adição mesmo. Por que eu posso fazer uma adição, professor, aqui? Porque eu tenho aqui as minhas duas letras, os meus y, são opostos, eles são iguais e opostos. Então, eu fiz isso. Faz na apostila de vocês. Dei um traço, coloquei o sinalzinho de mais. Agora, nós vamos juntar os termos semelhantes. Como assim? Eu posso juntar x mais x e escrever aqui 2x. 2x eu posso escrever aqui. Observe. Ó, 2x. Porque x mais x, 2x. Tá todo mundo conseguindo visualizar? O meu quadro improvisado? Todo mundo conseguindo ver? Eu fiz o quê? X mais x, 2x. Caio tá conseguindo enxergar. Beleza, não tá? O que eu vou fazer agora? Mais y com menos y dá 0. Então, a gente vai cortar. Cortei, ó. Eu fiz x mais x, 2x. Cortei. É porque quem tá com o celular fica pequenininho. E o que eu vou fazer agora? Igual, eu vou juntar 8 mais 2, 10. O que a professora fez? Ela pegou os termos semelhantes. X com x, eu fiz isso aqui, ó. Aqui, Júlia, ó. X mais x, coloquei aqui embaixo 2x. Y com y, eu vou cortar, porque eles são opostos. O método da adição eu só posso usar quando uma das letras já está o oposto. Professora, e quando não tiver? Depois eu ensino o que fazer. Igual 8 mais 2, 10. Polinômios, termos semelhantes. O que eu vou ter aqui? 2x igual a 10. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 2.
x vai ser igual a 5. Achei o valor de x. X é igual a 5. Ótimo. Se x é igual a 5, eu já acho y. Ué, 5 mais alguém é 8. Por isso que ele já me disse aqui que y é igual a 3. Então, eu vou ter x igual a 5, y igual a 3. Se eu substituir 5 mais 3 dá 8, 5 menos 3 dá 2. Realmente, a raiz desse sistema é 5 e 3. Né? Qual é o par ordenado que é a resposta do meu sistema? 5 e 3. X é 5, y é 3. Esse foi o método da adição, que é a maneira mais rápida de resolver. Tudo bem. Mas, professora, você pode me perguntar assim, e se por acaso, professora, eu não momento no sistema, nenhuma das minhas incógnitas forem opostas entre si? Se o x e o x não tem oposto, nem o y. Eu acabei de dizer que uma das incógnitas tem que ser uma oposto da outra em cima, para a gente poder cortar e zerar. Porque o objetivo é ficar uma letra só sobrando. E aí? O que a gente vai fazer? Daqui a pouco eu explico para vocês entenderem o que vocês irão fazer. Tá bom? Mas é bem simples. A gente vai apenas fazer uma conversão, que é o que ele pede para fazer aqui na letra A, aqui embaixo, e nós vamos fazer agora. A letra A, ele fala assim, multiplique ambos os membros da primeira equação por 2. Gente, quando eu multiplico tudo numa equação por um número, a equação continua sendo a mesma. Eu chamo de equação equivalente. Então, qual é a primeira equação? X mais y igual a 8. Ele mandou multiplicar por 2. Multiplicar por 2, tudo. Então, eu vou fazer x vezes 2, 2x. Mais x, 2 vezes y, 2y. Igual 8 vezes 2, 16. Então, eu peguei a primeira equação, multipliquei todo mundo por 2. Eu mudei a equação? Eu mudei visual. Mas a equação continua a mesma. Ela continua em equilíbrio. Porque tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, a equação continua sendo uma equação equivalente. Aí, o que ele faz? Verifique agora se essa equação que você acabou de encontrar, se o x vai ser 5 e o y vai ser 3. Será que vai ser resolução? Será que vai ser a raiz dessa equação? Vamos fazer, vamos substituir. Ele disse que o x é 5. Então, eu tenho 2x, eu tenho 2 vezes 5. 10. 2 vezes 3, porque y é 3. 6. E 10 mais 6 é quanto, gente? 16. Então, sim, é verdadeiro. X igual a 5, y igual a 3, satisfaz essa nova equação que eu descobri. Como é que eu descobri? Multiplicando a primeira equação todinha por 2. Multipliquei todos os membros por 2, porque vai comprovar o que a professora acabou de falar. Eu aumentei a equação, mas eu aumentei na mesma proporção. Se eu aumentei na mesma proporção, eu passei a ter uma fração equivalente, quer dizer, a mesma equação. Não muda nada. O valor é o mesmo. Vai continuar sendo o que eu quero. Tudo bem, gente? Até aqui alguma perguntinha? Depois eu vou para a parte mais difícil. Essa parte aqui é bem simples. Até aqui alguma pergunta? Tudo ok, Maria? Maria botou tudo ok. Os outros também? Tá todo mundo ok? Suelen, Eduarda, todo mundo ok? Maria Eduarda colocou que tá ok, Raquel colocou que tá ok, Caio também, Eduardo ok, que bom. Né? Eu não vi Rebeca aí hoje, Ana Júlia botou ok, João Pedro, tá tudo ok? Davi Deócilo também tá ok? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Que bom que vocês entenderam. Maria, Fala, tia Ellen. te incomodar um pouquinho. É porque eu já tentei falar no chat com o Cauã. Ele é do 7º ano. Ele está na aula errada. Oh, meu Atenção, Deus. Cauã. Eu já falei, já tentei no chat, mas ele não responde. Às vezes só abriu, Obrigada, né? tá? Ele colocou. Ele já colocou ali, respondeu para você. Tá? Tá, obrigada. Tá bom, tia Ellen. Desculpa. Sem problema. Vamos continuando então. Olha a letrinha B agora. Né? Olha a letrinha B, o que acontece com a gente aqui na letrinha B. Tá? Tem problema não, Cauã, eu sei que isso acontece. A gente entra na aula errada. Isso é porque gosta muito da aula da professora de matemática, por isso.
Né, Cauã? Acabou de sair. Isso acontece, né, gente? A gente tem tanto... A gente faz um cronograma direitinho, a gente acaba se confundindo no horário das nossas aulas, né? E às vezes dá uma mudança de horário. É por isso também. Mas não tem problema, não. Letrinha B. Ele fala agora assim. Multiplique ambos os membros. Agora ele quer a segunda equação, gente. Ele quer que eu pegue a segunda equação, x menos y igual a 2, e ele quer que eu multiplique por menos 1. Então, x vezes menos 1, menos x. Menos y vezes 1, mais y. 2 vezes menos 1, menos 2. E ele agora pede para substituir 5 e 3 nessa nova equação. Vamos substituir. Então, agora x não é 5? Vai ser menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3, menos 2 igual a menos 2. Vai satisfazer a equação? Claro que vai. Por que vai satisfazer? Porque, volto a dizer, se eu pego um número, multiplico tudo da equação por ele, a equação não muda. A equação continua sendo a mesma. Nós chamamos de equação equivalente. Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, é bem facinho, não é? Bem tranquilo, bem fácil. Daqui a pouco ele pede para a gente somar as duas equações que você escreveu, pegar a primeira equação, somar com a segunda equação. Então, você vai ter 2x com menos x, que vai dar x. Você vai ter 2y com mais y, vai dar 3y, ó, x mais 3y. Você vai pegar 16 com menos 2, que vai dar 14. Então, somando as duas equações, o que é somar? É juntar os termos semelhantes. É o que eu fiz, ó. Aqui ele escreveu tudo, né? Todas as duas juntas para somar depois, ó. 2x com menos x dá x, 2y com mais y, 3y, 18 com menos 2, 14. Professora, por que aqui ele já não deu o traço e fez direto como você fez? Porque ele quis já te ensinar como é que você vai trabalhar quando você não puder cortar logo uma letra. Aqui eu posso fazer direto, porque o y em cima e o y embaixo, eles são iguais de sinais trocados. Então, ele já pode ser eliminado. Eu teria 2x igual a 10, x igual a 5. Mas, todo esse processo que ele faz de multiplicar a equação por um número, é o que a gente vai precisar fazer quando eu deparar com um sistema aqui, como esse aqui. Ou como esse. Olha esse sistema aqui. Ah, não, esse aqui, vamos pegar esses dois aqui, um de cara com o outro, ó. Olha esse sistema aqui. Aí ele já fez o que eu fiz, ó. Ali o traço que ele deu, ó. O que a gente fez aqui? A gente somou, só que eu não gosto que faça isso aqui, não. Isso aqui é muito complicado. Você pode fazer somando direto, colocando embaixo. Ou a gente faz conta de matas. Eu não somo dezena com dezena, centena com centena. Aqui eu vou somar termo semelhante com termo semelhante e colocar embaixo. Se eu faço isso tudo aqui, me complica muito e demora muito. Então, olha o que ele fez. Por que ele já deu o traço aqui? Porque, gente, o y aqui em cima é 3y, embaixo é 3y. Igualzinho, 3 e 3. 3y, 3y. E o sinal é mais e menos, já é o oposto. Eles têm que ser o quê? Números opostos. Para ser opostos, tem que ser iguais com sinais diferentes. 100 com menos 100, né? Mais 2 com menos 2. Então, x com menos x são iguais, mas são opostos. Ele fez o que eu brinquei com vocês com a minha agenda. Ele deu o traço. Só que a gente não precisa fazer esse processo aqui, não. Vamos direto? Vamos chegar direto aqui, ó. 2x mais 4x, 6x. Igual. Por quê? Porque o y eu joguei no lixo, dá zero. Porque mais 3y com menos 3y, zero. Você não vai colocar 0y, não existe. A gente dá um chute. A letra zerou é porque a letra foi eliminada. Big Brother Brasil. Igual 9 mais 15, 24. Então, eu não preciso fazer isso tudo aqui. Eu posso ir mais rápido. Por que aqui eu posso ir mais rápido? Porque eles já são opostos entre si. Então, já tem uma letra que vai desaparecer. Professor, e se as duas desaparecer? Não pode, gente. Só uma. Não pode as duas sumir. Senão, não tem solução meu sistema. Meu sistema vai ser impossível de resolver.
tá? A gente vai descobrir lá depois. Isso aqui é o que a gente chama de sistema possível e determinado. Por que ele é possível e determinado? Porque ele vai ter uma solução. Ele vai ter uma raiz. Eu já achei aqui, ó, x igual a 4. Por quê? 24 dividido por 6. Mas acabou, professor? Achei x e acabou? Vou agora achar y. Você não achou que x é igual a 4? Você vai pegar qualquer uma das duas equações e vai substituir agora o x. Vamos pegar a primeira, pode ser. Aqui, 2x mais 3y igual a 9. Vou substituir, ó. Né? 2 vezes x, 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3y igual a 9. Porque eu estou substituindo na primeira equação. Ah, professor, então o método da substituição, ele se encaixa no da adição. Porque depois que eu acho a primeira letra, eu tenho que substituir para achar a segunda. Então, o método da substituição está casadinho com o da adição. Eu só tenho que fazer algo antes para depois substituir. Então, eu levo 8 para lá. Vai dar 9 menos 8, 1. Então, eu vou ter 3y igual a 1. 1 dividido por 3 não dá uma divisão exata, deixa em forma de fração. Então, qual é a solução desse sistema? X igual a 4, y igual a 1/3. Gente, isso aqui aumenta a substituição, é difícil. Assim tá prontinho. Olha a equação vizinha. Não tá mais prontinho. Por que não tá prontinha, professora? A primeira equação, x mais y igual a 10. A segunda, x mais 2y igual a 14. Repare que eu tenho x e x, são iguais. Mas eu não posso cortar. Por quê? Porque os dois também são positivos. Para eu cortar, tem que ser o oposto. Aí, lembra da brincadeira aqui que ele mandou eu multiplicar uma equação por 2? Ou multiplicar por menos 1? É o que nós vamos fazer aqui. Eu vou eliminar o x. Por que eu quero jogar o x no lixo? Porque o x já é igual, o x é igual a x. A única coisa que eles não têm de igual é o sinal. Então, é só fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Eu posso escolher qualquer uma das equações. Eu posso escolher a primeira ou a segunda para multiplicar por menos 1. Ele escolheu a primeira. Multiplicou por menos 1. Então, eu vou ter um novo sistema, ó. X vezes menos x, menos 1, menos x. Mais y vezes menos 1, menos y. Igual 10 menos 1, menos 10. Só que tem um detalhe. Importantíssimo. Você precisa alterar todos os termos da equação. Eu tenho aluno que multiplica as letras e esquece de multiplicar depois do sinal de igual. O que vai acontecer com a equação? Não vai ser equivalente. Porque para a equação continuar equivalente, eu tenho que multiplicar todo mundo por aquele número que eu coloquei aqui, que eu vou multiplicar. Por que eu estou multiplicando por menos 1, turma? Porque o x e o x já é igual ao x. Eu só preciso trocar o sinal. Trocar sinal é só multiplicar por menos 1. Agora eu troquei o sinal. O que eu fiz com a segunda equação? Nada. Eu apenas vou repetir. Agora eu vou fazer o traço da adição. Agora eu ensinei, ó. Sinal de mais, o traço aqui embaixo. Igual eu tinha feito na minha agenda aqui. Isso, Júlia. Se você não visualizou aqui, você visualiza agora, ó. Então, nós vamos juntar, ó. Termos semelhantes. Menos x com x. Chute na bunda. Vai zerar. Então, ele vai ser eliminado. Menos y com mais 2y. Y. Menos 10 com 4. 4. Então, eu descobri que y é igual a 4. Nossa, muito fácil, professor. Realmente. Mas se eu não tiver minha organização, não vai ser tão fácil. Eu tenho que me organizar. Então, eu tenho aqui y igual a 4. Acabou, professora? Já achei o valor de y. Se engana. Eu achei y. Agora eu preciso achar x. Como é que eu acho x? Substituindo o valor de y em uma das duas equações. Só que Matheus falou um 6 atrasado, né, Matheus? Você falou um 6 na outra, não nessa, né? Você só está um pouquinho atrasado, mas valeu a intenção. Realmente, y é igual a 6, né? Verdade. De vez em quando é bom a gente chamar um pouquinho de atenção, né? Isso é legal, eu gosto. Então, eu peguei aqui, vocês viram que ele pegou essa equação? Ele pegou aqui da primeira, ó. Antes de mudar, antes de fazer a fração equivalente, ele usou a original, que eu chamo. Ele pegou essa original. Se x mais y é 10, eu tenho y igual a 4. Eu venho aqui, ó.
Substituo o y pelo 4, então eu vou ter x igual a 10 menos 4, x igual a 6. Né? Como diz o nosso amigo Mateus, só que muito antecipado e a gente não estava entendendo a fala dele. Tudo bem, gente? Eu descobri que a raiz dessa equação é o quê? 6 e 4. Tudo bem? Alguma perguntinha até aqui? Até aqui tudo tranquilo? Tudo bem mesmo? Gente, tá ótimo. Por que eu tenho que aprender a resolver sistemas de equação? Porque a partir de agora eu vou pegar problemas. Esse sistema que a gente visualizou é um sistema de equação que nasceu a partir de olha aqui, de um problema. Olha o problema. Uma pessoa tem notas de 5 e notas de 10. O total de notas de cédulas é R$10. Mas ela totaliza R$70. Como é que eu montaria esse sistema? A maioria das vezes, quando eu pego um problema, quando eu leio a primeira frase, já vai nascer uma equação. A segunda equação, ela nasce no final do problema. Então, vamos lá para a primeira, como é que vai nascer a primeira equação? Ele está falando de notas de 5 e de 10. Se você não quiser usar o x e y, eu usaria, sabe o quê? C de 5, D de 10. Por quê? Porque eu saberia o seguinte, C, notas de 5, mais D é igual a 10 cédulas. Então, eu ia colocar aqui, C mais D igual a 10. Por que ele botou X? Porque ele chamou X a quantidade de notas de R$5. Y, a quantidade da nota de 10. Você poderia chamar com a inicial, C de 5 e D de 10. Às vezes é mais fácil de você entender. Então, vamos lá. A quantidade de nota de 5 mais a quantidade de nota de 10 é igual a 10, porque tem 10 notas. Já fiz a primeira equação. Por isso que é x mais y igual a 10, que poderia ser C mais D igual a 10. Segunda equação, ele diz que o total, o peso, é R$70. O peso é porque eu multipliquei a quantidade de nota de 5 por 5. Por isso que eu coloco 5x. Por que 5x? Porque x vale R$5. Eu não sei quantas notas de 5 tem. Então, eu tenho que fazer 5 vezes x. O y é nota de 10. O peso é 10. Então, eu sei que 10 vezes a quantidade de nota de y vai dar R$70. Aí eu tenho as duas equações. Essas duas equações formam um sistema de equação. Professora, nesse caso aqui, vai ficar complicado. Por quê? Eu não posso multiplicar apenas por menos 1. Ah, professora, olha aqui, o que eu vou fazer agora nessa letra B? Agora a gente vai fazer. Repare que aqui você tem o seguinte. Aqui ele já fez um outro passo que eu acho mais rápido também. Mas eu não vou nem usar o passo que ele ensinou. Eu vou fazer um outro jeito. Aqui ele fez ao contrário. Ele pegou a segunda equação e dividiu por 5, porque ela percebeu que todos os membros da equação é divisível por 5. Aí ele tem o quê? 5x dividido por 5 dá x, 10y dividido por 5 dá 2y, 70 dividido por 5 dá 14. Então, ele dividiu, para depois ele fazer esse processo aqui de multiplicar por menos 1, porque os 2x estaria igual. Professora, e se por acaso eu não quisesse fazer esse processo da apostila, quisesse fazer direto? Ah, Júlio, por que ele dividiu por 5? Porque do mesmo jeito que eu multiplico tudo por um número, eu tenho uma fração equivalente, se eu também dividir pelo mesmo número, eu continuo tendo uma fração equivalente. Ele percebeu que essa segunda equação, todos os números que aparecem aqui é divisível por 5. Ó, 5 divide por 5, 10 divide por 5, 70 divide por 5. Então, ele dividiu por 5. Aí ele vai ter aqui uma fração equivalente. Tudo bem? Eu faria de uma outra maneira. Tá? Eu poderia fazer de outra maneira. Por que de outra maneira? Em vez de eu dividir por 5, eu pegaria logo o meu sistema original e vou brincar assim. Eu quero eliminar o x. Só que aqui em cima é x e aqui embaixo é 5x. Eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. Tem o mesmo peso. Sabe como é que a gente pode fazer? Eu quero eliminar o x, certo? Quem é que acompanha o x aqui embaixo? O 5.
Então, eu vou pegar o 5 daqui e vou multiplicar a equação de cima toda por 5. Por que por 5? Porque eu quero eliminar o x e o 5 acompanha o x embaixo. Então, eu vou tirar o número que acompanha o x de baixo e vou multiplicar a equação de cima. A equação de cima, quem acompanha o x? O 1. Então, eu vou lá e vou multiplicar a equação de baixo por 1. Eu vou fazer isso no Word para vocês depois. Aí, na aula da semana de quinta-feira, eu vou apresentar isso aqui no Word para vocês. O que eu estou falando aqui, eu vou apresentar no Word para vocês entenderem o que eu fiz. Vai ficar muito mais fácil de entender, tá bom? Aí você vai multiplicar. Esse x, não é o 5 que eu vou botar para multiplicar? Eu vou multiplicar todo mundo por 5. E embaixo eu vou multiplicar todo mundo por 1. Porém, aqui o meu x é positivo, os dois. Um deles tem que ser negativo. Ou eu vou multiplicar o de cima por menos 5, ou eu vou fazer o de baixo por menos 1. Eu prefiro pegar o menor valor. Então, você vem aqui embaixo, aonde você colocou para multiplicar por 1, você vai multiplicar por menos 1. Não precisa fixar o que eu estou falando agora, porque eu vou preparar no Word uma aula partindo disso daqui para quinta-feira. Tudo bem? Na quinta-feira eu vou ensinar um método mais rápido ainda, que é o método de adição, para a gente poder resolver sistema de equação quando não está pronto. Um caso assim, ó, como esse sistema 2. Sistema 1, se eu for usar o método de adição, está muito fácil. Eu vou só cortar. Já tem aqui, eu posso cortar o y aqui, ó. Os dois são iguais e já são opostos. Já o sistema 2, não. Sistema 2 eu preciso. Não são tantos métodos, não, Julie. Existem até vários. Mas você vai ver que o método da adição, depois que você aprende ele, você usa ele a todo momento. Você nem usa mais o da substituição. Você vai usar a substituição só quando já vier a letra isolada para você. Porque se a letra não estiver isolada, você nem vai querer usar. Depois que você aprender esse método de adição bem, você vai ver que é muito mais fácil, tá? Muito melhor. Então, eu vou pegar esse método de adição, vou desenvolver ele no Word para vocês, tá? Aí, na aula de quinta-feira, eu vou começar pelo Word. Depois a gente vai pela apostila. Igual eu fiz com fração geratriz, que ficou muito mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, no nosso atividade avaliativa, que vai estar para vocês fazerem agora, que tem fração geratriz. Eu não lembro mais, vocês vão lá naquele arquivo do Word que vocês receberam pelo positivo ON, vocês vão lá olhando como é que eu fiz e vocês vão conseguir fazer. Tranquilo. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou preparar essa atividade de adição, esse método de adição lá no Word, bem detalhado, que vai ser melhor do que até a própria apostila para vocês. Eu vou transformar como se fosse um arquivo, vou depois compartilhar no Positivo ON para vocês, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Aí, Julie, você vai ver que é muito melhor eu fixar apenas o método de adição, porque qualquer sistema de equação eu vou resolver com o método de adição. Qualquer. Você vai ver que é muito mais fácil. Tudo bem? Então, não precisa se preocupar. É muito método para aprender. Não. Não é. Eu ensino a substituição que está na nossa apostila, porque a gente precisa, porque tem momentos que é mais rápido usar o da substituição, muito mais rápido. Porque ele me dá já o valor da letra lá, aí eu vou lá e resolvo. Mas a gente vai ver daqui a pouco que o método de adição é muito melhor eu usar, porque praticamente 90% dos sistemas que eu tenho, usar o método de adição é o caminho mais rápido. Tudo bem? Então, na aula de quinta-feira, não perca a nossa aula de quinta-feira. Porque a aula de quinta-feira vai ser uma aula que nós vamos trabalhar tudo o que eu falei agora, enxugando. Eu vou preparar um documento no Word, explicando detalhadamente e muito mais tranquilo para vocês o método de adição. Aí não vai estar essa dúvida, essa incógnita, nossa, é muita informação e eu não vou dar conta. Tá? Poderia juntar só quando eles forem semelhantes, quando eu consigo eliminar um dos termos. Aí eu vou explicar melhor para vocês, vão entender muito melhor. Vocês viram que lá na fração geratriz não ficou melhor? Farei a mesma coisa com o método de adição para vocês, tudo bem? Vai ajudar muito, com certeza vai ser bem melhor,
Tudo bem, gente? Eu vou finalizar nossa aula, porque nosso tempo está esgotando. A gente se encontra quinta. Já deixei vocês com a pulguinha atrás da orelha, com necessidade de voltar quinta-feira, porque senão você vai perder essa explicação que eu vou dar mais detalhado no Word. Então, não falte a aula de quinta-feira. E se você faltar, corra lá no canal da escola para assistir a aula de novo. Beijos, fiquem com Deus e até quinta-feira. Beijão!